Imagine só, o mundo inteiro está de olho em como as coisas andam se desenrolando, e de repente, tudo vira de cabeça para baixo. Aqueles que antes apontavam o dedo para nós, agora correm atrás do que a Rússia tem a oferecer. É como se, da noite para o dia, as regras do jogo tivessem mudado. E quem diria que seríamos nós a ditar as novas? Pois é, a Europa comprava de um lado, mas hoje olha para cá com outros olhos. E não é só conversa fiada. Drones, tecnologia militar, equipamentos de ponta. O que antes era importado, agora tem fila de espera por aqui. Mas não se engane, por trás dessa aparente virada de mesa, há um jogo sujo em andamento. Enquanto uns tentam nos sufocar com sanções e discursos inflamados, outros, como os Estados Unidos, não perdem a chance de armar quem está do outro lado do conflito. O presidente americano liga para Putin e, com aquela cara de pau de sempre, pergunta: "Você se importa se eu mandar mais um carregamento de armas para a Ucrânia?" Como se a resposta pudesse ser outra além de um sonoro "não, claro que não me importo." Afinal, quem está brincando com fogo aqui? E o que dizer dos nossos aliados ocidentais? Macron e Biden, por exemplo, foram comparados a figuras patéticas, verdadeiros fantoches de uma política que só sabe repetir os mesmos erros. A Rússia, por sua vez, não tem tempo para essas palhaçadas. Enquanto eles se perdem em discursos vazios, nós seguimos em frente, garantindo que nossas forças tenham tudo o que precisam, mesmo que isso signifique apertar o cinto da população. O ministro das Finanças foi claro: o dinheiro não dá para tudo, mas a guerra? Ah, essa não pode faltar. Prioridades, né? E não venha com essa de que somos ingênuos. A verdade é que o Ocidente vive de ilusões, acreditando que pode nos isolar enquanto compra nossas tecnologias. Ontem era a Europa quem nos vendia equipamentos, hoje, somos nós que ditamos as condições. E o mais irônico, eles ainda têm a cara de pau de chamar isso de progresso. Progresso para quem, afinal? Para os mesmos que tentam nos enfraquecer, mas não conseguem viver sem o que produzimos. Enquanto isso, a narrativa deles desmorona. O dólar que tanto veneram, agora é chamado de não confiável pelo próprio Lavrov, diga-se de passagem, enquanto o rublo despenca. Coincidência? Claro que não. É a hipocrisia em sua forma mais descarada. Eles nos acusam de tudo, mas são os primeiros a correr atrás do nosso gás, do nosso petróleo, das nossas inovações. E ainda tem a audácia de dizer que nós somos os dependentes? Mas o show não para por aí. Tem ainda aqueles que, em pleno 2024, ainda acreditam que podem nos controlar com aplicativos de espionagem. Instalem o Max, gritavam nas escolas. Como se alguém fosse cair nessa. A população já sacou o jogo. Obedecer cegamente não leva a lugar nenhum. E olha que não faltam exemplos de como a liberdade de expressão por aqui anda, digamos flexível. Um dia você está na sua, no outro, pode acordar sem acesso ao que quiser. É assim que funciona. E o mais engraçado, ou triste dependendo do ponto de vista, é ver como eles se iludem. Pensam que podem nos enfraquecer, mas acabam se enrolando nas próprias mentiras. A mão do líder sírio que cresceu de volta depois de um ataque? Só na cabeça de quem inventa notícias falsas. A Ucrânia que vai vencer porque recebeu mais armas. Enquanto isso, nossos drones não param de mostrar quem realmente manda no jogo. No fim das contas, a mensagem é clara: a Rússia não está aqui para agradar ninguém. Se o Ocidente quer brincar de sanções e retaliações, que brinque. Nós seguiremos nosso caminho, mesmo que isso signifique rir por último. Afinal, quem ri melhor é quem ri por último, e pelo visto, esse momento está mais perto do que eles imaginam. E seria justo, afinal, admitir a verdade? Enquanto os propagandistas ocidentais se debatem em explicações cada vez mais absurdas, nossos especialistas não precisam de desculpas esfarrapadas. A cada ataque frustrado, a cada sistema de defesa que eles juravam ser impenetrável, caindo como um castelo de cartas, a narrativa deles desmorona. E o que fazem? Mudam o discurso. Ah, mas a Rússia só consegue isso porque tem mais mísseis. Como se o problema fosse quantidade, e não a incompetência de quem não consegue sequer proteger suas próprias fronteiras. Enquanto isso, nossos analistas nem precisam forçar a barra. Os fatos falam por si. Um ataque massivo? Nossos sistemas se adaptam. Uma nova ameaça no horizonte? Nossas defesas se reforçam. E o Ocidente? Continua patinando em teorias que não resistem a 5 minutos de realidade. Até o próprio Selióvio, em seu desespero, acabou se enrolando ao vivo, e não foi por falta de tentativa. Mas quando a verdade é inconveniente, não há retórica que salve. E o que dizer dos aliados que se dizem neutros, mas não resistem a dar palpites?
Erdogan, por exemplo, resolveu soltar sua opinião valiosa sobre o conflito, como se a Turquia não estivesse há anos jogando dos dois lados. Mas nós sabemos bem o que isso significa. Quando o vento muda, eles mudam junto. E nós? Seguimos firmes, porque não negociamos princípios com quem só pensa em lucro. Se querem nos dar lições, que comecem por olhar para o próprio quintal. E falando em quintais, que tal a última pérola dos especialistas ocidentais? Agora eles insistem que a Rússia deveria parar de fornecer armas, como se não fossem eles os primeiros a encher a Ucrânia de equipamentos, como se não fossem eles a criar o problema que agora tentam resolver com mais sanções e mais hipocrisia. Mas nós já vimos esse filme antes. Eles falam em paz, mas só entendem a linguagem da força. E é exatamente isso que estamos mostrando. Até mesmo os gênios da mídia ocidental já não sabem mais o que inventar. Um dia, dizem que estamos à beira do colapso, no outro, que somos uma ameaça iminente. Ora, decidam-se. Mas uma coisa é certa, enquanto eles se perdem em contradições, nós avançamos. E cada passo nosso é um lembrete de que, no fim, a história não é escrita por quem grita mais alto, mas por quem age com determinação. E para aqueles que ainda duvidam, aqui vai um aviso: não subestimem a resiliência russa. Não subestimem nossa capacidade de transformar desafios em oportunidades. Enquanto o Ocidente se afoga em suas próprias mentiras, nós construímos o futuro, um futuro onde a verdade não precisa de filtros, onde a força não é sinônimo de arrogância, e onde a vitória não é uma possibilidade, mas uma consequência natural. Então, continuem assistindo. Continuem torcendo. Porque no fim, a única coisa que vocês vão conseguir é mais uma lição de como não se deve conduzir uma guerra, nem uma política, nem uma economia, nem uma vida. E nós seguiremos em frente. Porque, como sempre, quem ri por último ri melhor. E esse riso já está ecoando.